Sejam muito bem-vindos a mais uma aula do curso Casa, aula 6, aqui do módulo 3. Esse módulo é sobre servir. Vamos, nessa aula, falar sobre motivação, o motivo pelo qual eu faço o que eu faço. A ação que eu tenho ou que eu não tenho. Se tenho, por que tenho? Né? E se não tenho agido, por quê? O que me falta? Por que eu não estou motivado? Por que eu não tenho tido motivação de me doar mais, de me dedicar à Igreja de Cristo, a uma igreja saudável, local, a igreja do Senhor Jesus, de engajar na propagação do Evangelho, de servir o meu irmão, de servir ao outro, de servir, de ajudar o sofrido? Por que eu não tenho feito isso? Ou porque poderia me dedicar, poderia me doar mais e não tenho me doado? O que me falta? Na aula de hoje, eu vou levantar aqui uma questão do porquê uma pessoa não tem motivação de se dedicar ao outro, de se dedicar a Cristo, de se dedicar, como eu falei, na igreja dele. Falta amor ou falta entendimento? Essa é a pergunta que eu quero colocar aqui para vocês. Você lembra que no início aqui do módulo, em uma das aulas iniciais, não me lembro agora se é na aula 2, na 1, na 2 ou na 3, mas foi bem no início que eu falei que eu tinha uma pergunta muito importante. Muito importante. Então, era essa que eu acabei de fazer. Por que uma pessoa não se dedica? Lhe falta motivação. Se lhe falta, qual dessas duas coisas, então, está lhe faltando para lhe faltar motivação? Motivação, como nós já falamos, o motivo, o grande motivo que eu tenho para uma ação. O grande motivo que eu tenho para uma ação. Eu vou agir, vou fazer algo. Por qual motivo? Por que eu vou fazer isso? Ou por que eu não tenho feito? Se tenho feito, por que tenho feito? O que me impulsiona? O que arde no meu coração para eu fazer isso? Pensa numa pessoa que se dedica. Por que ela se dedica? Não vamos falar aqui das más intenções e das motivações erradas. Já falamos sobre isso é um fato, isso pode acontecer. Uma pessoa pode se dedicar, na igreja inclusive, por carência, por aceitação, para receber elogios, que aí isso vem da carência, vem da insegurança, para preencher um vazio existencial que possui. Falta, por incrível que pareça, uma pessoa pode se dedicar por essas razões. Por falta desse preenchimento, então ela se dedica em algo para poder ser aceita, ser validada, enfim. Existem vários motivos errados, incorretos, pelo qual uma pessoa pode se dedicar e ajudar numa igreja. Mas isso aí, nós não vamos entrar muito nisso agora, que cada um de nós nos avaliemos com total honestidade, com humildade, com total sinceridade, que mergulhemos para dentro de nós mesmos. Isso é uma pergunta para a gente se fazer sempre. Vai por mim, anota isso. Você está anotando, anote isso. Uma pergunta para se fazer sempre. Por que eu faço o que eu faço? Eu estou me dedicando nesse ministério, eu estou me dedicando na igreja, eu estou fazendo isso, toda semana eu faço isso, constantemente eu faço isso, eu tenho ajudado nisso aqui.
quê? Por quê? Qual é a minha motivação? E se eu não for tão reconhecido pelas pessoas, eu vou continuar fazendo? E se ninguém ver, e ninguém notar, e ninguém perceber, eu continuaria fazendo? Se ninguém percebesse, se ninguém notasse, eu continuaria fazendo? Se fosse algo em secreto, sem ninguém para perceber e ninguém para elogiar, para aplaudir, para honrar, eu continuaria fazendo isso? Honestamente, eu continuaria fazendo isso? Se honestamente você disser que não, então lhe falta uma dessas duas coisas. Qual delas? Isso eu estou falando de quem faz. Agora vamos pensar em quem não faz, em quem não tem feito. Por que não tem feito? Por que não tem se dedicado? Aí eu lanço a pergunta de novo. O que lhe falta para se dedicar? O que lhe falta? Amor ou entendimento? Se tem feito pelos motivos errados, com a motivação errada, falta amor ou falta entendimento? Se não tem feito, falta amor ou falta entendimento? Qual dos dois? Se você está assistindo essa aula e participa de uma comunidade, não necessariamente o Vida de Filho, participa de uma comunidade saudável, creio eu que saudável, né? Espero. Se não está, espero que encontre, espero que em breve esteja. Se não está, se está numa saudável, espero que Deus lhe convença, lhe dê coragem para ir para uma saudável. Mas se você está e não tem participado de nenhum departamento, de nenhum ministério, nenhuma tarefa, nenhum serviço, se dedicando regularmente com amor, o que lhe falta? Essa pergunta é para você. Com todo amor e humildemente eu te pergunto, o que lhe falta? Amor ou entendimento? Eu poderia colocar uma terceira coisa aqui, que o serviço requer muito. Você sabe qual é? Acertou, se você pensou ou falou aí, ou escreveu. Humildade. Lhe falta amor? Lhe falta entendimento? Ou lhe falta humildade? Honestamente. Não falo para jogar peso, para você ter algum tipo de acusação. Claro que não. É uma autoavaliação, uma autorreflexão importantíssima para a tua vida espiritual, para a nossa vida espiritual, para você que quer agradar a Deus. O que lhe falta? Bem, seja qual for a resposta, peça ajuda, como eu falei na aula anterior. Olha, meu irmão, minha irmã, pastor, esposa, meu irmão aqui da comunidade, meu irmão em Cristo, não necessariamente o pastor, meu irmão em Cristo queria conversar com você. Eu acho que está faltando amor, porque eu não tenho, sabe, não tenho aquele desejo. Ou entendimento. Queria que você me ajudasse aqui. O que você acha? Deixa eu te explicar. Enfim, peça ajuda. Sobretudo a ajuda de Deus. E quando você identificar, busque. Não deixe isso ficar na teoria. Se falta entendimento, busque entendimento. Tire dúvidas. Se lhe falta amor, busque entendimento, busque mais amor, para que você possa servir com a motivação correta. Correta. De forma, como a gente sempre fala, equilibrada, leve, mas amorosa. A nossa motivação deve ser Cristo para tudo que fazemos. Eu vou ajudar fazendo isso, eu vou ajudar fazendo aquilo, eu vou ajudar aqui, essa parte aqui. Eu vou fazer parte desse ministério aqui, eu vou estar ajudando. Nisso aqui, conta comigo. A nossa motivação deve ser Cristo. O Cristo. Por que você está fazendo isso? Por Cristo.
pelo meu amor, pelo meu Senhor. Por Cristo, por amor. Por Cristo, pelo que Ele é, pelo que Ele fez por mim. É por isso. É por isso que eu estou fazendo isso. Por amor. É o amor que eu recebi dele. É aquilo que a gente falou nas primeiras aulas aqui do módulo 3. A motivação é Cristo. Porque se uma pessoa acha pesado demais, complicado demais, então lhe falta uma dessas duas coisas. Na maioria das vezes, quando há essa falta, falta as duas. Porque é na falta de entendimento do quão amado eu fui, do quão perdoado eu fui, de tanta misericórdia que eu recebi, do quão depravado eu era, do quão perdido eu estava, da minha condição antes de Cristo, de morto, e salvo pela graça. É a falta, muitas vezes, desse entendimento que, consequentemente, me falta amor. Jesus disse, né? Quem muito foi perdoado, muito ama. Só que todo mundo foi muito perdoado, mas nem todos entendem, tiveram essa revelação. Quando eu falo entendimento, estou falando aqui de revelação. Peça a Deus essa revelação. Senhor, está aí uma oração magnífica para se fazer. Senhor, revela-me. Senhor, revela-me o quão amado eu fui. O quão amado eu fui. Deixa isso bem claro na minha mente, Pai. Revela-me para que eu possa também te amar muito, amar o próximo e, consequentemente, me dedicar. E, consequentemente, naturalmente, me dedicar, engajar, participar, fazer parte e ser usada por ti, ser usado por ti. Isso é muito profundo. O serviço cristão é uma honra, não é uma obrigação, jamais. Uma obrigatoriedade, é uma honra, é um privilégio. A motivação, a missão é Cristo ser glorificado. É por Ele, é dele, por Ele e para Ele. Romanos 11:36. Quero ler também Colossenses capítulo 3. Abra aí sua Bíblia em Colossenses 3:23. Ou anote para ler depois, mas não deixe de ler, por favor. Colossenses 3:23 diz assim: em tudo que fizerem, trabalhem de bom ânimo, como se fosse para o Senhor e não para os homens. Provérbios capítulo 3, versículo 27 e 28. Provérbios 3, 27 e 28 diz assim: não deixe de fazer o bem àqueles que precisarem. Sempre que isso estiver ao seu alcance, Versículo 28. Se você pode ajudar o próximo agora, não lhe diga, volte amanhã e lhe darei algo. Se pode agora, é agora. Provérbios 3, 27 e 28. Eu vou ler uma outra passagem aqui de Hebreus, capítulo 6, versículo 10. Hebreus 6, 10. Porque Deus não é injusto para se esquecer da vossa obra e do vosso trabalho de amor, que para com o seu nome mostrastes, enquanto ministrastes aos santos, e ainda ministrais. Glória a Deus. Que palavra, hein? Para fechar aqui, Gálatas capítulo 5, versículo 13 e 14. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Não useis da liberdade só para dar ocasião à carne. Porém, servi-vos uns aos outros pela caridade. Porque toda a lei se cumpre numa só palavra, nesta: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Gente,
é preciso, é preciso que tenhamos entendimento do que é igreja, do que é evangelho, qual é a nossa missão, do que Cristo fez por nós, do que ele fez na cruz, do que é justificação, do que é santificação. O entendimento de todas essas coisas que nós tratamos no módulo 2, no módulo 1, o que é igreja saudável, no módulo 2, assuntos, temas fundamentais, básicos, as bases da vida cristã, da fé cristã, e falaremos mais também em outras aulas, mas em muitas já abordamos essas coisas. Por isso que, se você só assistiu às aulas anteriores, mas não tem anotado, não tem como reler, não tem como ler um pouco mais para internalizar, para ter um entendimento maior, eu sugiro que você assista novamente. Tenha um caderno do curso Casa. Não me canso de dizer isso. Tenha um caderno do curso Casa. Tenha um caderno do curso Casa. Tenha um caderno do curso Casa. Tenha para o teu bem. Anote, para você internalizar. Sabe, a gente só realmente entendeu um assunto. Uma das além de praticar, né? Uma das formas de a gente perceber que uma pessoa entendeu, além de praticar, que é o mais importante, é quando ela consegue explicar para alguém. Consegue falar desse assunto para alguém. Se ela não consegue, trava. Eu sei que tem pessoas que travam por outros motivos. Timidez, falta de costume, etc. Mas não é sobre isso que eu estou falando. Não precisa ser em público. Uma pessoa íntima, querida. Se você não consegue falar daquele assunto, explicar para uma outra pessoa, você ainda não entendeu, não dominou aquele assunto. Pelo menos você não entendeu basicamente. Quando entendemos, conseguimos explicar. Eu espero que cada assunto que a gente está tratando aqui do curso Casa, você possa, no final, explicar para alguém, saber explicar. Se você estiver inseguro sobre alguma das aulas, do módulo 1, do 2 ou do 3, volta na aula. Anote, assista de novo e tire suas dúvidas. Vai ser um prazer poder tirar sua dúvida, professor Vinícius tirar sua dúvida, ou algum irmão que está fazendo o curso aqui tirar sua dúvida. Porque o entendimento, nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Ou seja, olha a relação que tem de entendimento e amor. Eu entendo que ele me amou primeiro. Eu entendo o que ele fez por mim. Então, eu o amo. Olha a relação de entendimento com amor. Já tinha parado para pensar nisso? Olha a relação. Eu preciso entender o que está escrito, o que Deus quer de mim, qual é a minha missão. Por isso que eu falo, às vezes, o que falta é entendimento. Por isso que eu falei. Falta entendimento do quão amado, do quão perdoado eu fui. Ou falta amor, ou falta os dois. E tem a questão para a gente refletir também da humildade. Bem, espero que não lhe falte. Se você perceber que falta, espero que você busque. Que você se humilhe diante de Deus. Que você se arrependa, se humilhe diante dele, busque o que falta, seja entendimento, amor, humildade, e que você se dedique aí na comunidade que você faz parte. Ela é saudável? É, Marcelo. Ela é cristocêntrica? Sim. Ela é perfeita? Não, Marcelo. As pessoas não são, nem eu sou, e o pastor da comunidade também não é. Mas eu vejo que é uma pessoa que ama Cristo. Ele ama Cristo e ele prega o Evangelho. E você, então, está numa comunidade saudável, que prega o Evangelho, com pessoas que, apesar das suas falhas, amam Cristo. Ela tem as características que a gente falou no módulo 1 da Igreja Saudável, 25 características. Ela tem a maioria ali, está desenvolvendo as outras características que não são fortes, mas está caminhando bem dentro daquelas características? Sim, está caminhando, Marcelo. Eu analisei. Então,
Vai fundo, meu irmão. Vai fundo. Com responsabilidade, com equilíbrio, leveza e com muito amor e entendimento. Não seja um telespectador. Não fique em cima do caminhão dizendo, empurrem. Ajuda a empurrar, vai. É por Cristo, é pelo Evangelho. Ajuda a empurrar. Vai fundo, mergulha. Participa, engaja. Deixa Deus te usar, minha irmã. Deixa Deus te usar, meu irmão. Se é Cristo, se é cristocêntrica, se é saudável, poxa, agradeça muito a Deus por esses irmãos, por essa igreja, por essa família e engaja, vai. A não ser que você esteja numa situação muito delicada, precisando se cuidar primeiro. Busque ajuda. E assim que você estiver bem, vai, minha irmã, vai, meu irmão. Isso vai te fazer bem. Aliás, isso pode te ajudar a ficar bem também. Você começar a se envolver mais. Com certeza. Deus abençoe. Terminamos aqui a nossa aula de número 6 do módulo 3. Um grande abraço e até a próxima aula. Na próxima aula nós vamos falar de 7 pilares do serviço cristão. É uma continuação desse assunto aqui da aula 6, tá bom? Até a próxima.